Vamos ler a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 9. Profeta Daniel, capítulo 7, versículo 9 em diante, é o que nós vamos ler na palavra do Senhor. Diz assim: enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à presença dele. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Amém? Nosso tema de hoje é o reino indestrutível. Diga comigo: o seu reino jamais será destruído. Quem crê no reino de Deus eterno, um reino indestrutível, diga glória a Deus, com júbilo e alegria, porque é deste reino indestrutível que eu quero falar com você nessa noite. Primeiro, irmãos, nós temos que entender o livro do profeta Daniel, um livro extraordinário na palavra de Deus, uma história, muitas histórias tremendas de milagres, de livramentos, como Daniel na cova dos leões, que foi guardado, protegido por Deus, os 3 hebreus, amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram também guardados por Deus e experimentaram um milagre glorioso na fornalha que havia sido aquecida 7 vezes mais. Deus guardou a vida daqueles 3 jovens hebreus. Então é um livro extraordinário, que além destes milagres de Deus experimentados por pessoas que temiam a Deus, que andavam na presença de Deus, o livro de Daniel é profético, porque Deus deu visões e revelações gloriosas para o profeta Daniel. Deus deu a Daniel revelações sobre o céu, visões celestiais do reino de Deus, Deus em sua majestade e esplendor, todo o exército celestial servindo a Deus. O Senhor revelou para o profeta Daniel a respeito de Jesus, o Messias prometido para salvar Israel. Deus revelou para o profeta Daniel coisas de escatologia. Daniel é um livro escatológico, porque muitas profecias aqui de Daniel ainda vão se cumprir nas próximas gerações, nos finais dos tempos, eventos do futuro que ainda acontecerão, foram revelados a Daniel, e também a respeito dos tempos de Daniel e dos reinos que sucederiam aquele momento em que Daniel estava vivendo. Daniel era um jovem
hebreu, um jovem judeu, que estava na Babilônia, porque foi levado cativo da Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia, no período chamado de exílio na Babilônia, quando as 10 tribos do norte já haviam sido levadas pelo Império Assírio, e depois a tribo de Judá e Benjamim, que eram as tribos do sul, também foram conquistadas aí pela Babilônia. Jerusalém foi tomada, o templo foi destruído. Então os hebreus foram levados para a Babilônia, e lá estava Daniel como um dos cativos exilados na Babilônia, e Deus revelou a ele coisas grandiosas. E uma das revelações que Deus deu a Daniel é a respeito dos reinos deste mundo. Estava começando uma época em que um reino se despontava para conquistar todo mundo conhecido, era o Império Babilônico. Deus revelou para o profeta algumas coisas sobre os reinos deste mundo, e é muito interessante, porque Deus mostrou 4 animais para Daniel, falou a respeito dos significados deles, e um animal representava o Império Babilônico, o segundo animal o Império Medo-Persa, que sucedeu o Império Babilônico, depois o terceiro animal o Império Grego, que também foram impérios, todos esses foram impérios que dominaram todo o mundo. E por último, Deus disse para Daniel que se levantaria um 4º reino, um 4º império, mundial, o Império Babilônico, Medo-Persa, Grego e Romano, por mais imponentes, poderosos que tenham sido, ou qualquer outro império ou nação poderosa dos nossos tempos, todos esses reinos do mundo passam. Todos os reinos do mundo têm prazo de validade, porque o reino eterno e indestrutível pertence ao Senhor nosso Deus, e é o reino do Deus Todo-Poderoso, a quem nós servimos de todo o coração. Diga comigo: os reinos deste mundo são passageiros. Outra coisa que o livro de Daniel nos revela com clareza é que os poderosos deste mundo, e nós podemos citar no próprio livro de Daniel, o rei Nabucodonosor, que era o poderoso rei da Babilônia, ele declarou no capítulo 4, versículo 35 de Daniel, ele declarou assim: todos os reinos deste mundo são como nada diante dele, referindo-se ao Deus de Daniel, ao Deus criador dos céus e da terra. Então nenhum poderoso deste mundo pode impedir ou poderá impedir os planos determinados pelo nosso Deus. Nenhum rei, nenhum poderoso, nenhuma pessoa rica, nenhum homem bilionário, trilionário desta geração, nenhuma big tech das empresas de tecnologia, nenhum poderoso governante, nenhum ditador, nenhuma nação, entenda algo, igreja, nem Estados Unidos, nem Europa, nem China, nem África, nem América pode impedir os planos de Deus que foram determinados e que vão acontecer exatamente como estão escritos nesta palavra. Os planos de Deus são maiores. Aleluia! O propósito determinado por Deus vai se cumprir. O livro de Daniel mostra isso com clareza. Ele era um jovem levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Deus honrou, usou Daniel no Império Babilônico, depois no Império Medo-Persa. Dario, que foi o primeiro rei Medo-Persa, ele disse assim no capítulo 6, verso 26,
Ele é o Deus vivo, seu reino jamais será destruído, seu domínio jamais acabará. Reis poderosos reconheciam que o Deus de Daniel, que é o meu Deus e o teu Deus, que é o Deus criador dos céus e da terra, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele tem todo o domínio, todo o poder e toda a glória pelos séculos dos séculos. Então, irmãos, isso nos dá plena tranquilidade e confiança, sabendo que os reinos deste mundo passam, mas o reino do nosso Deus é indestrutível e não passará. Daniel também teve revelações sobre a realidade do céu. E eu quero voltar para esse texto do capítulo 7 de Daniel e ver com você algumas coisas gloriosas, porque muitas vezes nós ficamos apegados, tão apegados nas coisas daqui, nas coisas deste mundo, nas coisas visíveis, e nos esquecemos das coisas invisíveis, da realidade no céu. Muitas vezes nós ficamos preocupados com coisas daqui, almejando, ansiosos com coisas deste mundo, com aquilo que os olhos veem, com aquilo que o coração deseja, e nós esquecemos de pensar e de lembrar que há uma realidade celestial, que é verdadeira, que é plena e completa, e eu quero que você olhe comigo e enxergue um pouco esta realidade que Daniel enxergou aqui, neste sonho e nessas visões que ele teve na presença de Deus. Ele diz no verso 9, enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou, sua veste era branca como a neve, seu cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas, diante dele saía um rio de fogo, milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Que realidade gloriosa! E como a Bíblia, irmão, se encaixa perfeitamente, cada texto escrito por autores diferentes, em épocas diferentes, mas a visão é a mesma. Como a Bíblia, mesmo tendo sido escrita por cerca de 40 autores, num espaço de tempo de mais de 1500 anos entre o primeiro e o último, como esta palavra é gloriosa, como ela é perfeita, como ela é totalmente harmônica e não há contradições, como esse texto que nós vemos aqui em Daniel se assemelha com outras visões de outros profetas ou apóstolos em épocas totalmente diferentes. Esse texto se assemelha com as visões de Ezequiel, com as visões de João no livro de Apocalipse, na ilha de Pátimos. Daniel vê aqui o Senhor reinando, o trono de Deus sendo colocado, porque o Senhor reina, Ele é soberano, Ele se assenta no seu trono majestoso. Daniel viu outros tronos colocados ao lado, porque o Senhor reina, mas Ele compartilha o seu governo com os seus filhos, que Ele chamou para compartilhar o reino junto com Ele. Daniel viu o Senhor julgando, o julgamento começou, o tribunal iniciou o julgamento, os livros foram abertos, Deus julga as nações, Deus julga cada indivíduo. É tremenda essa realidade celestial. A glória de Deus, a majestade, o esplendor de Deus que não se compara com nada deste mundo. Nada. Agora, o mais interessante aqui, neste texto, sobre a realidade do céu, é quando Daniel viu alguém semelhante ao Filho do Homem. Diga comigo, Filho do Homem.
Você que já leu a Bíblia, já está na igreja há um tempo, certamente sabe que filho do homem foi uma expressão muito usada no Novo Testamento para se referir a Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor poderoso. E Daniel viu aqui, verso 13, leia novamente comigo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Deus Pai, assentado no seu trono, representado aqui, visto por Daniel aqui como um ancião de dias, era a representação de Deus Pai, o Yahvé Pai, mas de repente Daniel viu alguém semelhante ao Filho do Homem, era o Yahvé Filho, era Jesus, vindo sobre as nuvens, e sendo conduzido até a presença do ancião de dias, e ali algo glorioso acontece. Mas eu quero fazer uma pausa aqui, para você entender a grandeza desta visão, porque esta revelação do Messias, o Filho do Homem, o Salvador, o Cristo, que se aproximou de Deus Pai, foi a causa da crucificação de Jesus, quando ele declarou a respeito desse texto. Venha comigo para Mateus capítulo 26, e veja a causa, o argumento pelo qual, no julgamento de Jesus, o sumo sacerdote condenou o Senhor. Mateus 26, versículo 63. Observe comigo qual a ligação com Daniel. Mateus 26, 63. Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Irmãos, isso aconteceu quando Jesus estava sendo julgado pelo sumo sacerdote de Israel. Muitas testemunhas já tinham sido trazidas para testemunhar contra Jesus, mentiram, inventaram, falaram nada com nada, não havia provas, não havia como o sinédrio, ali presidido pelo sumo sacerdote, condenar Jesus à morte. E eles tentavam uma testemunha, tentavam outra, não havia culpa em Jesus, para que eles pudessem condená-lo à morte, porque Jesus era o Cordeiro inculpável. Jesus foi o único que não pecou, o único homem que andou em plena santidade e nunca pecou neste mundo. Mas tentavam acusá-lo, mas nada era verídico e nada era motivo de morte. Então o sumo sacerdote, ele exigiu, ele esbravejou, e ele disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. E olha a resposta de Jesus, no versículo 64, tu mesmo o disseste. A tradução aqui também cabe como: é assim como você está dizendo. É isso mesmo, Jesus disse. Sim, eu sou. Agora olha a continuação do texto. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Quando Jesus falou isso, o sumo sacerdote, versado na lei, conhecedor das profecias do Antigo Testamento, imediatamente ele se lembrou do texto de Daniel, que ali era uma revelação sobre o Messias,
conduzido à presença do Todo-Poderoso, para assentar-se com o Todo-Poderoso em seu trono, e vindo sobre as nuvens dos céus. Quando Jesus refere-se a si mesmo, chamando-se de Filho do Homem, vindo sobre as nuvens e assentando-se à direita de Deus Pai, o sumo sacerdote rasgou suas vestes. O sumo sacerdote ficou indignado. O verso 65 diz assim: foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Porque eles julgaram que Jesus estava blasfemando, chamando a si mesmo de Filho do Homem, que assentaria-se à direita de Deus Pai, e que vem sobre as nuvens. Esse era um atributo de Deus, um atributo do Cristo vivo, o Messias prometido. E o sumo sacerdote e o sinédrio não reconheciam Jesus como Senhor, mas usaram isso para condená-lo à crucificação. Mas Daniel estava vendo uma revelação de Jesus como Deus poderoso, a segunda pessoa da Trindade, aquele que anda sobre as nuvens, aquele que faz das nuvens ventos, cavalga sobre as asas do vento. Ele é o Senhor, Ele se assenta em seu trono de glória, Ele é todo poderoso. Jesus, exaltado e glorificado diante de Deus. Olha a continuação agora, volte para Daniel comigo. Daniel 7,14. Quando o Filho do Homem veio, vindo sobre as nuvens, e foi conduzido à presença do Pai. Verso 14. Ele recebeu, diga comigo, autoridade, glória e o reino. O que Jesus recebeu do Pai? A autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Não só os judeus. Daniel era alguém apaixonado pelo seu povo, que chorava pela sua nação, que se humilhava e clamava o perdão de Deus pelo seu povo de Israel, pela sua nação que estava dispersa, mas Deus revelou a ele o Cristo, o Salvador, que é digno de honra e glória, que recebeu a autoridade, honra e o reino, não apenas para o povo de Israel, mas todos os povos, todas as nações e homens de todas as línguas o adoraram. Jesus é digno de toda adoração. Tem brasileiro aqui que adora o Senhor Jesus Cristo, que dá a Ele honra, glória e o adora de todo o coração? Tem alguém aqui que fala língua portuguesa e que pode dar um aleluia, um glória a Jesus? Tem alguém aqui que reconhece que Ele tem autoridade, Ele tem poder, Ele tem o reino, Ele tem a glória? Aplauda e glorifica, exalte o nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Todos o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Diga comigo, o reino de Jesus jamais será destruído. Vamos falar um pouquinho sobre o reino de Jesus, o reino do Filho de Deus. Nós pertencemos a este reino. Você sabia, Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, dizendo que nós fomos arrancados, nós fomos retirados, nós fomos libertos do império das trevas e transportados
para o reino do seu Filho amado. Olha o que Paulo escreve em Colossenses 1,13. Nós fomos arrancados, libertos, retirados à força, pela força do Senhor Jesus Cristo, pela força do sangue derramado no Calvário, pela força sobrenatural do Espírito Santo, você foi arrancado das garras do diabo, você foi retirado do império das trevas, e você foi transportado. Pense nisso, ele te transportou debaixo das suas asas, Ele pegou você nos seus braços, Ele pegou você em sua mão, e Ele fez assim, ó, estava no reino das trevas, tirou você e conduziu você para outro lugar, que é o reino do seu Filho amado. Aleluia. Faça assim comigo, ó, eu fui, e arranca com força assim, ó, eu fui arrancado do império das trevas, e faça assim, fui transportado para o reino de Deus, para o reino do Filho amado do Deus Todo-Poderoso. Você faz parte deste reino, Jesus reina, Jesus é o Senhor deste reino, o seu domínio é eterno, e o seu reino jamais será destruído. Ei, já parou para pensar onde você está colocado por Cristo? Já parou para pensar na grandeza deste propósito de Deus? Já parou para pensar no contexto do que Deus revelou para Daniel? Poderosas nações, Babilônia, olha, impressionante. Depois vai vir outra nação, outro império mundial, depois outro. Oh, Daniel, que impressionante. Impressionante nada. O que é impressionante é o reino e o domínio eternos do nosso Deus. É a sua glória e majestade. Ele reina e Ele domina pelos séculos dos séculos. E nós estamos inseridos dentro deste reino. É chegado o reino dos céus. Irmãos, e para concluir, eu quero te dizer que nós reinaremos com Cristo. Nós não estamos nesse reino só como turistas, não. Nós não estamos neste reino só como cidadãos do reino, não. Diga, nós reinaremos com Cristo. Fale para alguém aí perto de você, nós reinaremos com Cristo. Você não é pouca coisa não, irmão. Você que está se sentindo aí um coitadinho, um inútil, um sem razão de viver, você não é pouca coisa não. Eu estou olhando e falando aqui com pessoas destinadas a reinar com Cristo Jesus. Reinaremos com Cristo. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, antes de avançarmos para este propósito futuro, onde nós reinaremos num tempo futuro com Cristo, para falar sobre a nossa posição hoje em Cristo. E quero citar Romanos 5,17, onde a Bíblia diz que nós já reinamos em vida por Jesus Cristo. Diga assim, eu já estou reinando em vida por meio de Jesus Cristo. Então, nos assuntos concernentes à sua vida presente, às suas necessidades, às suas lutas pessoais, você já está reinando em Cristo. Você já tem o direito de reinar sobre a fraqueza, sobre as tentações, sobre os problemas familiares, sobre problemas emocionais, sobre qualquer dificuldade. Você já tem a autoridade e o poder de Deus na sua vida para exercer este domínio sobre as circunstâncias que fazem parte da sua vida hoje. Medos, desafios, enfermidades, lutas, pecados, vícios.
Você já está reinando em Cristo e tem essa autoridade neste tempo presente para, como diz a palavra de Deus, reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Agora, há uma promessa de um reino futuro. Há uma promessa de um governo de Deus sobre toda a terra. E nessa promessa nós estamos inseridos. Há uma promessa de um governo real de Deus no mundo, e nós reinando com Ele. Aí eu quero ir para Daniel, voltar para Daniel 7, e a partir do versículo 15, ler com você algumas coisas gloriosas. Vamos ler do versículo 15 em diante. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me esta interpretação: os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo o sempre. Olha o verso 18: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo o sempre. Quem são os santos do Altíssimo que esse texto se refere? Quem são os lavados e santificados no sangue do Cordeiro imaculado, que tira o pecado do homem e o torna um santo de Deus? Quem são os santos do Altíssimo aqui nesta noite? Aqueles que receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo o sempre. Tem alguém aqui? Dá um sinal. Tem algum santo do Altíssimo que receberá o reino? Aleluia! É promessa para você. É promessa para aquele que é santo, que é de Deus. É promessa que nós receberemos o reino. É glorioso o que a Bíblia diz. Irmãos, é tremendo. Agora veja comigo o versículo 21. Enquanto eu observava, este chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Verso 21 fala que os santos eram derrotados. Deus permite por certo tempo e em algumas circunstâncias, momentos em que parece que estamos sendo derrotados. Parece que o inferno está vencendo. Quantas vezes você olha para as circunstâncias do mundo ou da sua família, e você diz assim: estamos perdendo, o mal está se alastrando, o mal está crescendo. Às vezes você ouve ou lê ou fica sabendo de tantas atrocidades, que você diz assim: o mal está prevalecendo, a injustiça está vencendo, as trevas estão vencendo. Mas aguarde, porque Deus está no comando e Ele é soberano. Esse versículo 21 é um alerta para nós, que o reino vai ser nos dado, mas existe uma resistência maligna e espiritual, e nós estamos em guerra. Esta guerra que foi tratada por Paulo em Efésios 6, há uma resistência do inferno, há uma guerra contra os santos do Altíssimo. Há um ataque infernal na mente, no coração, na família. Mas igreja, aguenta firme, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O versículo 21 dá a impressão que os santos do Altíssimo seriam derrotados permanentemente. Mas leia comigo o verso 22.
até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Aleluia. Chega a hora em que Deus diz: acabou. É a hora da sua vitória, é a hora de tomar posse do reino. E eu sinto, irmãos, Deus declarando que a tua vitória chegou. Eu sinto, irmãos, que o decreto de Deus para a igreja reinar com Cristo está se aproximando, e um reino eterno nos será confiado. O reino vai ser entregue, o propósito de Deus se cumprirá. Leia comigo o versículo 27, Daniel 7, 27. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo do céu. Espera aí um pouquinho, preste atenção, o que está incluído aqui? Verso 27, soberania, que mais? Poder, grandeza do quê? De Israel? Ou da Babilônia? Ou do Brasil? Não, do quê? Dos reinos que há debaixo de todo o céu. Então, igreja, toda a soberania, todo o poder, toda a grandeza, toda a riqueza, todo o esplendor, toda a majestade, todo o domínio de todos os reinos debaixo do céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. Faça assim com as suas mãos, e olhe para as suas mãos, porque você não é pouca coisa, você não é um mendigo, coitadinho, coisa nenhuma, você é o povo do Deus Altíssimo, você é santo de Deus, e toda soberania, e glória, e esplendor, e poder, de todos os reinos debaixo do céu, a Bíblia está dizendo que serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. Se você crê nisso, dá glória a Deus, porque Ele vai te dar a autoridade gloriosa. Aleluia! Pare de pensar que você não presta para nada. Pare de pensar ou de acreditar nas mentiras do diabo, que você está aqui por acaso ou sem um propósito. Não, você está aqui por um destino glorioso, que o Senhor te escolheu. Você é o povo santo do Deus Altíssimo, e um dia Ele vai entregar nas suas mãos o poder, a soberania, o esplendor de todas as nações debaixo deste céu que nós vivemos. Aleluia! Irmãos, isso é glorioso. E o final do verso 27 ainda completa: o reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Aleluia! Agora eu quero ir para o Novo Testamento com você, para que você veja essas mesmas promessas e entenda que Deus te chamou para destinar a você um reino. Ao invés de ficarmos aqui presos e embaraçados com tantas coisinhas deste mundo, olha para o céu, olha para a eternidade, olha para as promessas, olha para o propósito de Deus na sua vida. Ele te chamou para reinar. Isso é glorioso. Vamos comigo para Apocalipse 2. Palavras de Jesus para a igreja. Apocalipse 2, 26. Quando Jesus prometeu para a igreja de Tiatira estas mesmas coisas que estamos falando. Apocalipse 2, 26 e 27 diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim,
Escute um pouco só, antes de prosseguirmos. Para quem Jesus está prometendo isso? Para aquele que vencer e fizer a minha vontade por 5 anos, ou 7 semanas na casa de oração, ou 10 anos no diaconato, ou 10 anos como líder de célula. É isso. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Aquele que vencer, porque Deus não te chamou para ser derrotado. Deus não te chamou para perder. Deus te chamou para vencer. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. Aquele que vencer e fizer a minha vontade. Quantas vezes eu tenho que abrir mão dos meus desejos? Quantas vezes você tem que abrir mão da sua vontade? Mas Deus está dizendo, aquele que fizer a minha vontade até o fim, aquele que perseverar até o fim, disse Jesus, seja fiel até a morte, disse Jesus, e dar-te-ei a coroa da vida. Escute a palavra do Senhor, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Olha como concorda com o que Daniel viu. A promessa de um reino entregue nas mãos dos filhos de Deus, os santos do Altíssimo. A promessa de um reino, a promessa de reinar com Ele, a promessa de exercer a autoridade sobre as nações da terra. Haverá um tempo em que as nações se renderão e se prostrarão e adorarão o Senhor, e o Senhor reinará sobre todas as nações, e nós, o povo do Deus Altíssimo, reinaremos juntamente com Ele, assentados em tronos e em posições de autoridade. Nós teremos autoridade sobre as nações. Aleluia! Pode aplaudir, dar um glória a Deus, porque eu estou falando com pessoas que vão reinar sobre as nações, com cetro de ferro e autoridade dadas por Deus. Vamos para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, verso 6, estou quase terminando, irmãos. Apocalipse 20, versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Diga, reinaremos com Ele. Não, mas não com esse ânimo, né, irmãos? Está parecendo que Deus vai te colocar como chefe do galinheiro. Esse ânimo está parecendo que Deus vai pegar você e vai colocar você para administrar um gramadinho de 2 metros quadrados, para não entrar formiga ali e consumir a grama. Olha o plano eterno de Deus para o seu povo. Deus não tirou você do lamaçal do pecado para fazer de você um crentezinho cheirosinho só para esse mundo, não. Isso aqui passa e vai passar logo. E quantos outros santos do Altíssimo já morreram e estão na eternidade, já estão aguardando o reino de Deus para reinarem com Ele.
Agora escute o que vou te dizer. Deus tirou você do lamaçal do pecado, do império das trevas, das garras de Satanás, lavou você com o sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz, levantou você do lixo e do monturo, fez você assentar-se como um príncipe de Deus e preparou um reino e vai te colocar no reino, porque você vai reinar com Ele e você vai ser abençoado e abençoador eternamente. Pode celebrar e dar um glória a Deus. Aleluia. Agora diz com voz de autoridade: reinaremos com Ele por 1000 anos. Aleluia. Mas não vai ser só 1000 anos, porque esse 1000 anos aqui é um milênio, é um período em que reinaremos com Cristo na terra, mas depois do milênio vem novos céus, nova terra, plano eterno de Deus, o plano original de Deus lá no Éden, de ter toda a terra com o reino e o governo de Deus, se estabelecerá, e todos andarão à sua luz, todos os povos e nações reconhecerão Deus como Senhor, Jesus como Filho de Deus, todos o adorarão, e nós estaremos sempre e eternamente com Deus em seu reino e em seu propósito eterno. Eterno. Se 100 anos aqui passa voando, o milênio também ainda é pequeno e incomparável com o plano eterno que Deus tem para mim e para você. E eu termino lendo Apocalipse 21, a partir do versículo 5, e convido você a ficar de pé. Apocalipse 21, a partir do versículo 5. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Isso aqui merece uma pausa e lembrar que nós estamos vivendo uma nova história. Vou repetir. Aquele que está assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Irmãos, os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não passam. Elas são fiéis e verdadeiras. A palavra de Deus é eterna, é perfeita, é digna de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Jesus é a fonte da vida eterna. Quem tem sede, nada e ninguém mais pode satisfazer. Só Jesus Cristo é quem dá de beber gratuitamente da água da vida. Verso 7, o vencedor, aquele que vence, aquele que suporta firme as tentações, aquele que permanece fiel até a morte, aquele que vence os desejos da sua carne, as seduções das trevas. O vencedor herdará tudo isso. Herdará tudo isso que Deus prometeu. Herdará tudo que você pode imaginar.
O vencedor herdará todas estas promessas. O vencedor é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Esta lista do versículo 8 leva as pessoas para o lago de fogo e de enxofre. Castigo e separação eterna de Deus. Mas o vencedor herdará o reino de Deus destinado para você.